Olá, olá, como vai? Tudo ótimo? Seja bem-vindo mais uma vez e hoje vamos falar sobre mudanças constantes e crescimento exponencial. Isso está relacionado a um novo mundo, a um novo contexto, a você, a nós e aos negócios. Então, quando a gente pensa hoje nas mudanças constantes de tecnologia, de expectativa e de crescimento exponencial de novos mercados, novas lógicas, a gente está vivendo um mundo em constante transformação. Então, quando você olha para isso, imagina relacionar esses três grandes pilares num novo grande contexto. Mas antes da gente continuar, curte aqui, compartilha, manda para os amigos, para a família que goste de inovação, de negócios, de tecnologia e que a gente possa criar uma grande comunidade falando sobre desenvolvimento, fortalecimento de negócios e, por que não, inovação e tecnologia. Voltando para o nosso tema, esse novo você. Quando a gente olha para a gente mesmo, né, para o novo você, a gente basicamente se depara o seguinte: poxa, no momento que a gente vive, qual é a minha inserção, como eu devo estar inserido nesse novo contexto, né? Como é que eu analiso o futuro, as mudanças de atitude, um pensamento de execução para a descoberta, quais são as oportunidades, como é que eu mudo a minha perspectiva, como é que eu analiso, ao invés das dificuldades, as oportunidades, as possibilidades. Quando eu penso em cada uma dessas situações, a primeira coisa que eu preciso ter é uma mudança de direcionador. E essa mudança de direcionador é mudança de foco. É quando eu começo a buscar os momentos certos para ter as respostas que eu gostaria. Quais são os momentos certos? Aquele que a gente tem muito mais confiabilidade, muito mais segurança, para que a gente possa desenvolver as oportunidades que são necessárias, as oportunidades que chegam para a gente que são necessárias que sejam desenvolvidas. Então, ou seja, a gente tem um olhar muito para as oportunidades disfarçadas, aquelas oportunidades que basicamente geram negócios, geram oportunidades e fazem uma grande transformação na vida de cada um. Mas eu só consigo analisar isso, né, pensando nos novos negócios, se eu tiver uma mudança de direcionador, uma mudança de foco. Então eu preciso mudar o meu mindset, o meu comportamento, pensando nesse novo momento, nesse novo contexto. Quando a gente olha os novos negócios, né, as vantagens competitivas, eu tenho que analisar, deixar de analisar como ele é relevante e passar a analisar versus a coerência. Eu tenho que analisar a vantagem competitiva da relevância versus a coerência. E cada vez mais eu tenho que ter o digital e a sustentabilidade inserida em toda a minha análise, em todo o meu negócio, em todo o meu contexto. Todas as grandes empresas hoje, ela tem um viés muito forte para a digitalização e para a sustentabilidade por conta da política de ESG, né, o que foi, né, um acordo global, um acordo mundial. Então, com isso, quando a gente fala de ESG, a gente está falando muito fortemente de sustentabilidade, né, que é meio ambiente, é o lado social, legal e, por último, as governanças. Então, quando a gente olha esses pilares, eu tenho que analisar a digitalização junto com a sustentabilidade, por isso que quando a gente fala de inovação, a gente fala de inovabilidade, porque é inovação com sustentabilidade, pensando cada vez mais tudo que é necessário para que a gente tenha uma mudança total no nosso comportamento diante desse contexto dentro dos nossos negócios. Então, ou seja, toda empresa é uma empresa de tecnologia hoje, independente do que seja o negócio. Se a gente for pensar uma pessoa que vende item na rua, que está utilizando uma maquininha ou então ela tem um Pix, ela está inserida numa empresa de tecnologia. Ela tem, toda empresa hoje, ela tem ferramentas que são ferramentas tecnológicas. Todo o negócio, ele está relacionado à tecnologia. Então, quando a gente pensa em inovação e tecnologia, a gente sempre pensa em algo muito disruptivo, muito voltado para algo inusitado que nunca foi feito. Mas quando a gente fala que toda empresa ela está num contexto e dentro de uma inserção tecnológica, significa que esse olhar para a tecnologia deixa de ser algo disruptivo e passa a ser algo incremental. Como é que eu consigo fortalecer os nossos negócios? Como é que eu consigo
desenvolver o nosso negócio relacionado a processos que tenham a sustentabilidade diante desse novo digital, né? Então, ou seja, é fundamental a gente analisar cada vez mais como os negócios eles estão integrados e como eles precisam estar dentro desse novo modelo de integração baseado numa coisa que se chama, em inovação e tecnologia, de antifrágeis. Ou seja, como é que eu blindo o meu negócio, tornando ele cada vez mais perene, me preocupando, mas ao mesmo tempo me consolidando como antifrágil, né? Então, em resumo, esse novo mundo que a gente vive hoje, ele não está escrito, né? Ele é indescritível, porque ele é uma adaptação constante que a gente precisa analisar quais são os caminhos e buscar as melhores decisões e escolhas a todo momento, a todo instante, de forma que em pouco tempo a gente consiga ter uma flexibilidade, uma adaptabilidade para esse novo momento, esse novo contexto, de forma que quando a gente pensa no nosso papel e no papel da empresa que a gente quer desenvolver, que essas possibilidades tragam para a gente sempre uma mudança, né, no comportamento, no contexto, gerando soluções e modelos cada vez mais perenes e inovadores. Se a gente for pegar grandes empresas que fizeram isso, o segredo dessas empresas não está relacionado à tecnologia. A tecnologia foi uma ferramenta, foi um instrumento, mas o segredo está relacionado às pessoas. Como as pessoas desenvolveram o que precisavam ser desenvolvido e como as pessoas conseguiram implementar. Isso está relacionado a pessoas e processos. Então, quando a gente pensa muito nas mudanças, né, que a gente vive hoje, se a gente for pensar o que aconteceu com uma Netflix, com uma Tesla, né, com empresas que foram muito disruptivas, né, como Spotify, Uber e tantas outras, são empresas que a tecnologia foi uma ferramenta para estruturar processos e as pessoas que fizeram as coisas acontecer. Então, primeiro, dentro desse contexto que a gente vive, né, de uma plataforma constante, né, de segmentos que mudam constantemente e se transformam constantemente, o principal é um olhar muito para o novo, pensando nas possibilidades e adaptabilidade. Então, ser adaptativo é uma qualidade, é uma oportunidade que a gente tem dentro desses três pilares de um novo contexto mundial de buscar transformações constantes no nosso negócio. E com isso, quando a gente olha, a gente consegue trilhar novos caminhos, novas oportunidades e fazer as coisas acontecerem. Então, em resumo, é isso. Eu espero que todos nós possamos desenvolver novos negócios a partir de oportunidades disfarçadas, de forma que a gente consiga entender esses novos contextos, nos adaptarmos e fazermos acontecer para sermos muito bem sucedidos naquilo que a gente se propuser a fazer. Então, é muito legal que nesse novo mundo é um mundo infinito de possibilidades. Obrigado, um forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.